Meu nome é Vanessa Vanderlinden, eu sou neuropediatra de Recife, trabalho no Hospital Barão do Sena, fazendo acompanhamento dos pacientes com síndrome congênita de Zika vírus. Então eu vou falar um pouquinho dessa síndrome. Inicialmente vou falar dos aspectos históricos, falar um pouquinho de como tudo começou e depois do quadro clínico dos pacientes com síndrome congênita de Zika vírus. Então tudo começou, a primeira vez que se deu o nome de Zika vírus foi em 1947, nessa região, a floresta Zika, onde era feito um trabalho sobre febre amarela e foi isolado em amostras sorológicas de macaco nessa floresta em Uganda o vírus. Até então sem relatos de casos do ponto de vista clínico em humanos. Em 1948, o vírus foi recuperado do mosquito Aedes aegypti, ou seja, foi visto que, como outros vírus, ele pode ser transmitido através do mosquito. E em 1952 foi a primeira vez que foi detectado um caso em humanos, também nessa região de Uganda, onde teve um paciente com presença de anticorpos contra o vírus Zika. E aí até então, até 2007, eram casos esporádicos, não existia história de epidemia. Então a primeira grande epidemia, onde foram vistos um grande número de casos e uma expressão maior, foi em 2007, que isso ocorreu na Micronésia, onde era uma região pequena, com poucos habitantes, mas nesse caso era uma síndrome que se caracterizava semelhante à da dengue, um quadro de febre baixa, com o racho, aquelas manchinhas vermelhas no corpo, típica do que a gente vê no dengue. E uma das características que já foi notada nesse período é que ele se espalhou com facilidade muito grande e se estima que em torno de 73% da população apresentou Zika, foi contaminado pela Zika no mesmo período. E aí, a partir daí, a gente teve... Até então, só se conhecia a transmissão do Zika vírus através do mosquito. Em 2008, foi relatado um caso de um pesquisador que estava na área onde tinha mosquito e ele viaja para os Estados Unidos e a esposa dele tem a Zika também. Ele tem Zika e quando ele viaja e chega em casa, a esposa dele contrai a mesma doença, onde foi provado que existiu uma transmissão aí pelo sêmen. Então, é o primeiro caso descrito de uma transmissão diferente além do mosquito. E aí teve outra grande epidemia, foi entre 2013 e 2014, mais ou menos do mesmo jeito, uma quantidade grande de casos em adultos, ou em adultos, não só em adultos, mas em crianças também, mas o quadro agudo, com quadro de exantema, febre, um quadro de conjuntivite, mas até então não existia relato nenhum de comprometimento de grávidas poderem passar para o feto ou esse vírus poder estar relacionado com algum tipo de malformação. Depois que ocorreram os casos no Brasil, quando o governo da Polinésia, que foi um dos locais onde se expressou mais, que foi o surto na Polinésia Francesa, que teve a maior incidência, a suspeita da infecção pelo Zika vírus e confirmada. Em 2015 e 2017, eles voltam atrás e começam a relacionar alguns casos de malformação fetal com essa epidemia que ocorreu entre 2013 e 2014. E aí que a gente começa a falar um pouquinho da história no Brasil. Em 29 de março de 2015, o Brasil fornece mais detalhes sobre os relatos de uma doença em 4 estados do Nordeste, caracterizada por exatamente aquelas erupções cutâneas, que são as manchas vermelhinhas, com febre, e a definição do caso é feita como pessoa com erupção cutânea, com ou sem febre, de etiologia desconhecida e cujo perfil clínico não se encaixa na definição de casos de suspeita de dengue, sarampo ou rubéola. Então, os casos foram identificados pela primeira vez em Pernambuco em torno de dezembro de 2014. No Maranhão e no Rio Grande do Norte, e na Bahia, foram identificados entre fevereiro e março de 2015. Em 29 de abril de 2015, o Laboratório do Estado da Bahia informa à Organização Mundial de Saúde que amostras foram testadas positivamente para o vírus da Zika, ou seja, a primeira confirmação de que o vírus da Zika chegou no Brasil. Então, que realmente alguns casos de quadro que a gente chama de dengue-like, aquele quadro que parecia dengue, mas eram negativos para dengue, realmente foram confirmados que eram pela Zika e se confirmou a chegada do vírus aqui no Brasil.
Em maio de 2015, o Laboratório Nacional de Referência do Brasil confirma por PCR, que é quando a gente confirma a presença do genoma do vírus, circulando no país. Este é o primeiro relatório da doença de Zika adquirida localmente nas Américas. Em 30 de outubro de 2015, o Brasil relata um aumento incomum do número de casos de microcefalia entre os recém-nascidos nascidos em agosto. Então, aqui em Pernambuco, nas maternidades, notados principalmente pelos neuropediatras, inicialmente no Barão Lucena e depois em várias outras maternidades, foi visto que houve um aumento do nascimento dos casos de microcefalia, e quando a gente foi comparar com a Secretaria de Saúde, foi comparar com a série histórica do que era relatado, do que era notificado na declaração do nascido vivo, realmente confirmou esse aumento e se começa, a partir de outubro, a pesquisa e a investigação para entender o que era isso, e essa associação de alguns fatores levaram à suspeita da possibilidade, já na fase inicial, da relação da microcefalia, né, com a infecção congênita, relacionado pelo vírus Zika vírus. Em 11 de novembro de 2015 é quando, a nível nacional, o Brasil declara emergência de saúde pública, pois os casos de suspeita de microcefalia continuaram a aumentar, principalmente na região Nordeste. E logo depois, em 1 de fevereiro de 2016, aí a Organização Mundial de Saúde declara emergência de saúde pública de importância internacional. Isso é importante para quê? Para que se aumente os trabalhos e os esforços para que possa tentar combater de uma maneira mais rápida, entender e poder ter todas as ações necessárias para poder ter uma resolução melhor, né? Aí a gente consegue ver, e aí o Zika começou a se espalhar pelos diversos países do mundo, e a gente consegue ver nesse mapa, que foi publicado pela Organização Mundial de Saúde, onde a gente vê pintado como é importante a região, ou seja, o clima como ele está relacionado com a presença desse vírus e do mosquito, né? A gente vê praticamente uma linha aí nessa região central, que é onde a gente vê países de clima mais quente, né? E aqui em Pernambuco, a gente, além de ter uma temperatura mais quente, a gente tem um clima úmido, que isso a gente sabe que propicia a proliferação do mosquito, e isso é um dos fatores que aumenta a incidência nessa região. Aqui a gente tem o boletim que é do final do ano passado, onde a gente coloca aqui em Pernambuco, eu vou falar mais especificamente em Pernambuco, a gente já tem notificado e confirmado 465 casos. Por esse gráfico é possível ver que o azul é de 2015 e o verdinho de 2016, o pico grande que começou exatamente em torno de agosto, setembro, teve seu auge em torno de outubro e novembro, e aí começa a reduzir o número de casos. E aí em 2016 a gente ainda vê uma quantidade grande de notificação no início do ano e depois cai muito, né? E quando a gente vê em relação a 2017 e 2018, existiram ainda notificações, confirmações, mas a maioria de casos que não foram nascidos nesse ano, né? A gente teve agora, depois de mais de um ano e meio, sem casos confirmados nascidos no período, né? Porque o que é que acontece? Muitas vezes o paciente ficou perdido por algum motivo e se foi investigado, foi detectado que o paciente tinha uma alteração neurológica ou já havia uma suspeita, mas por algum motivo essa notificação foi mais tarde e esse paciente termina sendo só notificado ou confirmado um ano depois ou 2 anos depois. Então esses casos na realidade foram notificados em 2017 e 2018, mas que não nasceram no ano de 2017 e 2018. E aí o ano passado, em outubro e novembro, tivemos notificação de 2 casos confirmados, um nascido em outubro e outro nascido em novembro. Aqui a gente pode ver os esforços da Secretaria de Saúde, também a nível nacional, para se realizar protocolos para que a gente não perdesse o time e pudesse investigar, entender essa patologia para poder prevenir e definir as ações de saúde pública. Então, na realidade, houveram mudanças, inclusive na notificação. Inicialmente era um perímetro cefálico maior e depois a gente vê que tem uma sensibilidade grande, mas uma especificidade baixa, e termina tendo muitos casos notificados, mas isso foi necessário na fase inicial. E depois a gente começou a fazer reduziu para, junto com a nível nacional, para
para um período encefálico mais baixo, na realidade, para que a gente pudesse ter uma especificidade maior, apesar de que a gente sabe que a sensibilidade termina caindo um pouco. Bom, agora a gente vai começar a entrar um pouquinho na parte clínica, né? Eu dei uma explanada bem rápida sobre um pouquinho do histórico para a gente entender mais como que funciona essa evolução do Zika vírus a nível mundial. E aí deu para a gente ver que o Zika vírus ele faz uma epidemia, ele se alastra rapidamente, mas em compensação cria uma imunidade e aí depois começa a existir possibilidade de casos esporádicos, mas não mais como epidemia. Isso é o que a gente conhece hoje, tudo é novo. E óbvio que a gente vai precisar de mais tempo para poder entender melhor essa epidemia da síndrome congênita de Zika vírus. Então, falando da parte clínica, a característica que é mais fácil de perceber e o que é notificado não é necessariamente, na fase inicial, não é a síndrome congênita de Zika vírus, e sim a microcefalia. E microcefalia não é nome de doença. Microcefalia é um sinal. Ou é uma criança que tem a cabeça pequena, que pode ser por inúmeras causas. Inclusive, tem crianças normais que têm uma cabeça abaixo do que é definido como normal e podem não ter nenhuma alteração, né? Então, microcefalia é exatamente o conceito de uma cabeça que está abaixo do padrão que é determinado de normal. A medida, nesse slide, é importante a gente ver que é uma fita métrica mostrando exatamente, a medida tem que passar pela protuberância occipital externa e essa áreazinha aqui em cima da região dos olhos, e essa medida é importante que seja padronizada para que a gente possa ter um acompanhamento adequado. Não pode medir todas as vezes, a medida tem que ser da mesma maneira. Então, a gente considera a microcefalia, existe o padrão normal, então a gente tem a linha média onde é o percentil 50, onde 50% da população com aquela idade e sexo tem aquele tamanho de cabeça, né? E aí, lembrando que a idade interfere, né? Por exemplo, a idade gestacional, uma criança de 37 semanas não vai ter o mesmo padrão para uma criança de 40 semanas. E o sexo também. Então, existem diferenças na medida e no padrão de normalidade do sexo masculino e do sexo feminino. E aí, baseado nisso, se a gente classifica como Z-score, a gente tem o 0, que é o percentil 50, a gente tem o -1 e o -2, que são os desvios padrões que são considerados da normalidade. Então, até -2 é dentro da normalidade. Abaixo de -2, a gente já considera isso microcefalia, e abaixo de -3, microcefalia severa. Aqui nesse gráfico a gente pode ver qual é o valor que está sendo definido hoje para, aqui a gente pode ver, para os diferentes sexos, né, masculino e feminino. Então, a medida do masculino e feminino para microcefalia é microcefalia, e aqui para microcefalia severa, que é quando é abaixo do percentil -3. Isso aqui foi uma publicação que saiu sobre a sensibilidade e especificidade, mostrando que quanto mais alto o TOF, né, o ponto de corte que a gente faz para a normalidade, você aumenta a sensibilidade, mas diminui a especificidade, e quanto mais próximo do que a gente coloca, por exemplo, se a gente colocar no percentil -2, a gente vai ter uma sensibilidade menor, mas uma especificidade muito maior, que isso é importante para não existir notificações que não são microcefalia. Então, isso é bem importante dessa aula, que microcefalia é um sinal, não é um diagnóstico. Vai depender, tem inúmeras causas de microcefalia. E aí, especificamente a microcefalia causada pela síndrome congênita de Zika vírus, eu vou descrever algumas características que podem ser encontradas. Então, a síndrome congênita de Zika vírus não necessariamente precisa existir microcefalia. É uma doença que ocorre porque o vírus, ele atravessa, a mãe é contaminada, ela atravessa a barreira que tem entre a placenta e o bebê, na realidade, e ele consegue infectar o feto. Nem todos os vírus são capazes de atravessar essa barreira, e muitas vezes você tem vírus que a mãe pode até ter um comprometimento grave, mas por algum motivo não existe essa passagem para o bebê. E tem vírus que têm a possibilidade de causar o que a gente chama de infecção congênita, que é uma infecção intraútero, que é a passagem relacionada com a passagem da mãe para o filho. Na síndrome congênita do Zika vírus, ela tem algumas características, mas a principal é exatamente o comprometimento neurológico. É a principal característica, e decorrente desse comprometimento neurológico, a gente vai ter alguns aspectos dismórficos, que são característicos da face, do formato do crânio, as características neurológicas da doença, as características típicas do exame de imagem, que fazem pensar no diagnóstico, e as alterações de membros, que é a artrogripose, além de alterações oftalmológicas e auditivas.
Então é importante a gente entender que microcefalia é um sinal, que é o que é fácil de ver, é fácil de notificar. Até a mãe, quando o bebê nasce, olha e diz que tem alguma coisa errada, porque existe uma desproporção, né? Mas a síndrome congênita de Zika vírus vai de crianças normais, que a mãe tem Zika na gravidez, quando faz o exame na criança, dá positivo, mas a criança pode não desenvolver a doença, ser o que a gente chama de assintomática. A criança pode ter uma forma severa, né? Então aqui a gente pode ver uma tomografia de uma criança com síndrome congênita de Zika vírus, diagnosticada pelo laboratório, mas que a criança nasceu com barulho encefálico normal, a tomografia é normal. Uma criança que a mãe teve síndrome congênita, teve Zika vírus na gravidez, e o bebê apresentou uma malformação importante do cérebro grave, na realidade. E a gente tem casos que são intermediários, que não são tão graves como aqueles que a gente que tem uma microcefalia tão severa. Quando a gente olha para trás, na realidade, como que é fácil de notificar a microcefalia, talvez tenham casos leves em que a criança não tem microcefalia, que não tem as características tão típicas, que a gente não tem como estar diagnosticando. Então, realmente, provavelmente a gente não tem uma dimensão do que realmente essa epidemia provocou nas crianças nascidas no ano de 2015 e 2016. Né? Eu considero que o que a gente vê é a ponta do iceberg, o que é fácil de diagnosticar, mas talvez tenha outros quadros mais leves que estejam aqui, que não são tão fáceis de dar diagnóstico e não termina passando desapercebido e a criança fica com sintomas, mas sem um diagnóstico definido. Existem grupos de coortes de grávidas que vêm avaliando ao contrário, eu acompanho as crianças que já são diagnosticadas, mas que a mãe que teve Zika na gravidez, vão acompanhar os bebês para entender qual a porcentagem de assintomático, qual a porcentagem de casos leves, qual a porcentagem de quadros graves. Então, talvez daqui a um tempo a gente tenha um pouquinho dessa resposta. Uma das características típicas, que é o que a gente chama de sequência de disruptura cérebro-fetal, né? Que tem umas características que são bem típicas, que até o aparecimento da síndrome congênita de Zika vírus já tinha sido descrito na década de 90, né? Em 1990, mas essa descrição de lá para cá só tiveram em torno de 20 casos relatados na literatura. E quando a gente analisa os pacientes, minha casuística, que é em torno de entre 115 e 120 pacientes, mais da metade, em torno da metade dos pacientes apresentavam essas características, que é o que a gente chama de desproporção crâniofacial, que é você nitidamente nota uma diferença do crânio para a face da criança, porque exatamente pelo tamanho do cérebro reduzido, e aí o crânio fica menor, uma redundância de pele em corpo cabeludo. Então, por ter essa redução do crânio intraútero, a pele terminou crescendo e depois ela fica em excesso, mas isso vai desaparecendo com a idade. E essa proeminência desse ossinho aqui, que a gente chama protuberância occipital, então uma proeminência mais exacerbada, que isso está relacionado com diminuição da pressão hidrostática intracraniana por algo que ocorreu e afetou o cérebro, teve uma redução, então tem uma redução dessa pressão hidrostática, tem um colapso desse crânio, e aí ele termina desabando e fazendo com esse aspecto de protuberância occipital mais exacerbada, que foi uma das coisas que mais chamou a atenção na fase inicial do quadro. Então tem esse trabalho que descreve bem essas características que a gente pode encontrar na internet, e a gente vê aqui o excesso de pele, né, ou a protuberância occipital, além das características do exame de imagem que eu vou mostrar um pouquinho depois. Então tiveram vários trabalhos publicados, inclusive aqui eu botei 2 daqui de Recife, e uma das principais características que faz pensar em síndrome congênita de Zika vírus é exatamente o aspecto do exame de imagem, né? Então a gente tem exame de imagem, a gente tem a ultrassonografia transfontanela, a tomografia e a ressonância. O que é mais fácil da gente visualizar, todos 3 podem ser utilizados, o que é mais fácil da gente mostrar para existir um entendimento melhor é a tomografia e a ressonância. Então, o que é que caracteriza? Geralmente quando a gente vê uma formação cerebral, lesão e calcificação numa criança pequena com microcefalia, isso direciona para a possibilidade de infecção congênita. Tem várias infecções congênitas, principalmente aí o citomegalovírus e a toxoplasmose, que podem dar essas características que são semelhantes, mas diferentes da síndrome congênita de Zika vírus. Então, por isso que na fase inicial, a gente já olhou a tomografia dos meninos e dizia, não, isso provavelmente é infecção congênita. Existem doenças genéticas que podem parecer, a gente chama de infecção congênita-like, que pode parecer
uma infecção congênita e não é. Então, quando a gente afasta toda a possibilidade de infecção congênita, a gente direciona para a investigação de doença genética, mas doença genética não aparece em epidemia. Então, aqui a gente pode ver uma tomografia normal. Então, o cinzazinho é o cérebro, né? Aqui, o que está pretinho é o ventrículo, que são cavidades que produzem um líquor e circula esse líquor. E a gente pode comparar com alguns pacientes com síndrome congênita de Zika vírus. É um cérebro bem mal formado, praticamente liso, muito menor do que o tamanho normal, né? E aí você tem variações de gravidade, né? Aqui você tem um paciente que não é tão grave, mas o mais importante é que existe uma malformação. É um cérebro praticamente liso, que a gente não tem aquelas circunvoluções, os giros que a gente vê bem definidos no cérebro, é que a gente vê um córtex mais liso, com uma alteração da sua formação. Além dessas calcificação a gente vê em branquinho, mas também dessas calcificações que na síndrome congênita do Zika vírus, a característica dela é ser mais em região cortical, principalmente na transição entre a substância branca e a substância cinzenta. Então, quando a gente vê esse aspecto, isso sugere a possibilidade da síndrome congênita do Zika vírus. E óbvio que quando você tem alteração do volume, o ventrículo grande. Então, a gente acabou de ver as características da tomografia, né, que é malformação do desenvolvimento cortical, calcificações mais em região cortical e também o ventrículo grande pela redução do volume. E aí a gente pode ver aqui, isso aqui é uma ressonância normal. Na ressonância normal, a gente tem a criança pequenininha, que é um bebê recém-nascido, e aqui é uma criança que está com mais de 2 anos. Então, a gente vê que o desenvolvimento do cérebro, ele se continua ao longo depois do nascimento. Então, o cérebro não nasce pronto. Por isso que a gente vai aprendendo e vai amadurecendo, né? Então, aqui é um cérebro do bebê recém-nascido, só para vocês entenderem que a gente consegue ver o que é cinza mais escura aqui é a substância cinzenta, onde está o córtex, e o que é branquinho é a substância branca, que são os prolongamentos que saem para levar a informação, né? Então, aqui aquilo a gente viu normal, e aqui são exames de imagem de pacientes com síndrome congênita do Zika vírus. E aqui é mais claro do que a tomografia esta malformação do córtex, mais do que destruição. Então, aqui é um córtex liso, quase liso, com pouca circunvolução, e é grosso. Então, o córtex normalmente, ele é lisinho, ele é fininho, né? Aqui a gente vê um córtex, o córtex, a substância branca, ele é fininho. No paciente que tem uma malformação, na hora que vai fazer a formação das camadas, as células se distribuem de uma maneira diferente, e a gente tem aqui, isso aqui é bem característico do que a gente chama de polimicrogiria, associada à redução do padrão dos giros, e com o ventrículo grande pela redução do volume, né? E aí a gente vê de graus diferentes. Aqui é um paciente que praticamente tem uma redução importante do volume, não tem giro nenhum, e você não consegue nem ver muita diferenciação do que é a substância branca e do que é a substância cinzenta. Aqui é aquilo que a gente falou de polimicrogiria, tem circunvolução, mas é bem menos, né? Aqui é um paciente que tem uma outra malformação que inclusive é diferente de um lado e de outro, né? Então, graus diferentes de um mesmo quadro. E a gente tem aqueles pacientes que são não tem aquela forma tão severa, não tem uma microcefalia tão importante, às vezes nasce até com perímetro cefálico normal, mas que as características são semelhantes, porém não tão intensas como que a gente vê nas formas graves, né? Então, a mesma característica de calcificação na região cortical, ou seja, mostrando que o vírus tem realmente essa predileção pelo neurônio, que está na região cortical, principalmente nessa transição entre a substância cinzenta e a substância branca. Aí a gente já não vê ventrículos tão grandes, e há uma formação do desenvolvimento cortical que, quando é menor, quando é menos grave, na realidade, geralmente ela se localiza principalmente na região frontal. Então, aqui a gente vê 2 casos em que aqui é frontotemporal e aqui basicamente só na região frontal, mas a gente tem alguns pacientes, por exemplo, que predomina aqui a região temporal ou frontotemporal. Do ponto de vista clínico, essa malformação vai levar a um comprometimento da função do cérebro. E aí, o comprometimento é variado. Então, não existe todo paciente com síndrome congênita de Zika vírus vai ser igual. Existem aquelas formas mais graves que eles terminam sendo parecidos. Mas você tem pacientes que têm um quadro mais leve, e aí o comprometimento vai ser variado. Desde o comprometimento motor, cognitivo, ou seja, mental ou comportamental, né? Visual, auditivo e também comportamental. Crianças que o problema às vezes não é tanto nem nível intelectual e sim comportamento.
A gente passou por fases diferentes, então a criança quando é pequenininha ela tem um quadro que chamava mais atenção, e à medida que ela vai evoluindo, vai modificando até o próprio amadurecimento da criança. Então numa fase inicial, o que chamava muita atenção, além da microcefalia e daquelas características do crânio que eu falei, era uma irritabilidade bem exacerbada. Então a gente sabe que o paciente neurológico, quando tem um comprometimento grave, pode ter uma irritabilidade, mas chamava a atenção de ser uma coisa muito exacerbada, a ponto de crianças chorarem quase 24 horas por dia. E em torno de 50% dos pacientes apresentavam essa irritabilidade, e no período, através de tratamento, observação, investigação, a gente concluiu que provavelmente era uma combinação de alguns fatores, como o refluxo levando à esofagite, que dá dor, e essa dor faz com que a criança chore e fique irritada, uma hipertonia já muito precoce, né, pelo comprometimento neurológico das crianças mais durinhas, e tem uma coisa que a gente chama de hiperexcitabilidade. Qualquer estímulo levava a criança a fazer reflexo, e esse reflexo deixava a criança meio angustiada, e aí é o que a gente chama de hiperestabilidade. E também a epilepsia. Crianças que começavam com crise precoce, crises frequentes, levando a uma irritabilidade, choro, né? Então, provavelmente, uma combinação desses 3 fatores, que variando de criança para criança, o que era mais importante, levou a esse quadro tão importante de irritabilidade numa fase inicial. Então, aqui só para a gente falar do que é hiperestabilidade, o bebê, quando ele nasce, o cérebro é muito imaturo, ele é todo regido por reflexos, né? Até a maneira de comer, a criança sai da barriga, já vai para o peito e mama. Mas não é voluntário, ele não entende, eu vou ali é o peito da minha mãe, tem leite, eu vou mamar. Isso é uma coisa automática e reflexa, botou no peito, o bebê mama. Então esses reflexos são importantes exatamente para a criança começar, e depois, quando a criança vai tendo um aprendizado, isso começa a ser voluntário. Então a criança na fase inicial tem muito reflexo. E uma característica desses pacientes que têm essa lesão cerebral mais grave é esses reflexos mais exacerbados. Então uma criança que tem um moro, por exemplo, que é esse reflexo aqui, quando a gente faz um estímulo, a criança faz como se fosse um abraço. Quando ela é mais exacerbada, qualquer posição que a gente coloca a criança mais solta, né, mais para frente, ela desencadeia o reflexo, e isso dá uma angústia muito grande, talvez seja um dos motivos porque a criança chorava tanto nessa fase inicial. Então, o desenvolvimento neurológico, ele vai exatamente crânio caudal. A gente começa primeiro a fixar e acompanhar com o olhar, depois sustentar o pescoço, aí depois você vai começar a sentar, usar a mão, sentar, e por aí vai o desenvolvimento. Então, para entender o quadro neurológico, porque quando a criança é muito pequenininha, a gente tem que tomar muito cuidado com previsão. Como é que essa criança vai estar com 1, 2 anos de idade? A gente tem que esperar. Porque a criança no início, como ela é muito reflexo, a gente não tem noção de qual o grau de comprometimento. A gente precisa ter a maturação desse sistema nervoso central para a gente entender melhor as características do déficit ou o resultado do déficit dessa criança. E à medida que você vai tendo a função voluntária, é que você vai ver, por exemplo, eu não vou poder avaliar uma criança se ela vai ter condições de andar com 3 meses de idade, porque com 3 meses não está na idade de a gente avaliar isso. Por isso que a gente precisa dessa maturação para entender melhor e esperar um pouquinho esse desenvolvimento dessa criança. Essa é uma postura que eu considero uma postura normal, que a criança fica postura assimétrica. Então isso, por exemplo, é normal até os 2 meses. A partir dos 2 meses esse reflexo desaparece, e uma das coisas que a gente vê às vezes são crianças mantendo esse reflexo por mais tempo. Então uma das características é a parte motora. Isso aqui é foto de internet, de livro, mostrando uma criança que teve um sofrimento cerebral e com essa postura típica, inflexão de membro superior, extensão de membro inferior, uma criança que tem um diagnóstico de paralisia cerebral. Então, uma das características da síndrome congênita do Zika vírus é poder levar um comprometimento motor com características da paralisia cerebral. Então, a paralisia cerebral é uma lesão cerebral persistente, não progressiva, secundário resultante de uma lesão que ocorreu na fase inicial do desenvolvimento, na fase que vai até em torno dos 2 anos de idade, intraútero até em torno dos 2 anos de idade. E aí pode ser por N causas. Então, quando a gente fala de paralisia cerebral, a gente fala do comprometimento motor. Então, os sintomas eles vão depender da maturação, o aparecimento vai depender da maturação, e eles podem melhorar, é um quadro fixo, não é progressivo, e eles podem melhorar a decorrência da própria maturação e da plasticidade cerebral da criança com o trabalho de reabilitação, ou pode piorar quando começa a apresentar convulsões, uso de medicação, deformidades por causa de postura normal. Então, o quadro de paralisia cerebral, do ponto de vista cerebral, ele é fixo, mas o déficit, o resultante do déficit, ele pode modificar ao longo da vida de acordo com outros fatores. E a gente classifica um paciente com paralisia cerebral em 4 níveis, em 5 níveis, Então, o nível 1 é aquele que tem uma dificuldade, mas consegue fazer toda a função normal. O nível 2, ele é capaz de deambular, mas tem algumas coisas como, por exemplo, subir uma escada, pular o obstáculo, ele não consegue fazer igual, a função não é igual. O nível 3, que precisa de aditamento, ou seja, ou precisa de
aparelho para poder deambular, né? O muleta, o apoio. O 4 é que é capaz de sustentar o pescoço, mas não é capaz de deambular, e o 5 que não sustenta nem o pescoço. Então, a partir perto dos 2 anos, a gente já pode determinar esse nível, e geralmente, do ponto de vista motor, esse nível não modifica, porém, sabendo que comprometimento visual, comprometimento mental, ele pode interferir no prognóstico motor. Outro problema, então, o quadro motor, eu não tenho, dos pacientes que eu acompanho, eu não tenho nenhuma criança que não tenha comprometimento motor nenhum. Então, vai de grave, a uma criança que não tem nem controle cervical com hipertonia e sem função, até as crianças que são capazes de deambular com alguma dificuldade. E aí a gente vai entrar no outro sintoma que é importante, que é uma das causas de aumento da mortalidade, que é a disfagia, que é exatamente essa dificuldade de organizar e planejar para você respirar e comer ao mesmo tempo. E crianças que têm comprometimento neurológico podem ter uma desorganização e ter uma dificuldade nesse planejamento por causa do controle cerebral, e uma das consequências disso é broncoaspiração, é a criança broncoaspirar enquanto está comendo, ou broncoaspirar saliva e fazer quadro respiratório, e um quadro respiratório que pode ser grave e até fatal. Existem métodos que a gente pode investigar a disfagia, que são exames complementares em que a gente pode avaliar, mas é muito importante a avaliação clínica. Eu acho que é até mais importante do que os exames de imagem. Os exames complementares, eles dão um suporte, mas eles sozinhos não definem muito, né? E outra coisa que pode ter do ponto de vista gástrico são alterações do trato. Lembrar que o sistema nervoso controla também o trato gastrointestinal, então refluxo, constipação, retardo do esvaziamento gástrico, crianças que na realidade comem e demoram muito esse esvaziamento. A gente pode perceber isso pela cintilografia. Então são crianças que têm uma dificuldade de ganhar peso porque comem, mas não aguentam grandes volumes e demora muito tempo para fazer a digestão. Isso é uma coisa que é muito frequente na síndrome congênita de Zika vírus. A gente vê em outras encefalopatias, mas eu acho que na síndrome congênita de Zika vírus foi um pouco mais exacerbada. A gente precisa fazer trabalho para comparar, mas é uma coisa que era muito presente nesses pacientes. Agora a gente vai falar um pouquinho do peso também. Bom, então disso que eu falei em relação à disfagia, a dificuldade de coordenar a sucção, deglutição, e em relação também às alterações gastrointestinais para retardo de esvaziamento gástrico, refluxo. Então o peso é uma das coisas que a gente tem realmente que acompanhar bem, e qualquer alteração de peso a gente tem que tentar intervir para que não piore o quadro neurológico da criança, e aí principalmente evitando desnutrição ou suas consequências. Outro problema sério, que eu acho que é um dos mais frequentes e que agora, principalmente depois de algum tempo, que vem interferindo muito na evolução das crianças, é que a frequência ou a prevalência de epilepsia nessa população é muito alta. O primeiro estudo que a gente fez, que foi publicado no ano passado, foram com os pacientes de Goiânia e os pacientes aqui de Pernambuco, de Goiás, né, e aqui de Pernambuco. Então, a gente encontrou uma prevalência de 66,4% dos pacientes, então 67% dos pacientes tinham epilepsia, né? Então isso é muito frequente. Quando a gente vê o exame de imagem, a gente já imaginava isso. E uma das características mais importantes da epilepsia é o espasmo. Então a crise se apresentava muito mais como espasmo. Então são crianças que de repente fazem como se fosse um susto, né? E faz um movimento brusco dos braços, às vezes do olho e da cabeça junto, às vezes associado a outros movimentos ou não. E que muitas vezes passa desapercebido pelos pais, né? Depois de 1 ano de idade, ou depois de 2 anos de idade, essas crises mudaram um pouquinho. Ainda tem muita criança que tem a característica principal é espasmo, mas a gente hoje já vê crises mais focais ou crise generalizada, ou principalmente crise tônica, né? Diferente da criança que é mais imatura, abaixo de 1 ano, 2 anos de idade, em que o espasmo foi realmente 62% das crianças, a apresentação da crise era espasmo, e a gente tem em torno de 21% das crianças com descrição dos pais de crise focal. E o vídeo é muito bom, o vídeo caseiro. Às vezes a gente fica muito na dúvida do que é hiperestabilidade, porque um reflexo de Moro às vezes parece uma crise. Então o vídeo ajuda a gente a definir, e o eletro, e muitas vezes a gente tem que lançar a mão do vídeo EG, que é um exame em que a gente avalia a criança, filmando a criança e o eletro, para a gente entender se aquilo é crise ou não, e não ocorrer ou de tratar de mais ou de tratar de menos, tá?
A artrogripose é outro comprometimento importante dessas crianças e diferente, então eu não conheço outra doença. Existem alguns relatos assim esporádicos, mas não confirmados, de infecção congênita que pode vir associada com a artrogripose, mas a gente não encontra na literatura essa associação de uma maneira bem estabelecida. E na síndrome congênita do Zika vírus foi uma das coisas que chama atenção desde o início. Então, em torno de 10% dos pacientes com presença de artrogripose. O que é artrogripose? É uma malformação da junta, né, da articulação, que ocorre em dois segmentos corpóreos diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho um pé torto, mas mesmo que seja bilateral, é só naquela região, então isso não é artrogripose. A artrogripose tem que ter pelo menos 2 segmentos corporais diferentes para poder a gente considerar artrogripose, né? A gente publicou um primeiro trabalho logo no início dos casos, entendendo um pouquinho melhor do que era a artrogripose, e o que foi visto nos exames é que a artrogripose não é secundária a nenhum problema do membro em si, da junta em si. A junta é normal, mas a alteração neurológica, e aí pelos exames mostrou, pela eletromiografia e ressonância que mostrava um afilamento na medula, mostrou que existe também uma malformação em alguns casos da medula, principalmente nessa região de ponta anterior, que é onde está o neurônio motor, que vai levar à diminuição de movimento dentro da barriga. A criança que movimenta menos, ela termina apresentando deformidades, né? Então, a mesma coisa, se você colocar seu braço na mesma posição durante dias, vai chegar uma hora que você não vai conseguir esticar. Então, uma criança que tem comprometimento também na medula, não só do cérebro, né? E com o comprometimento principalmente desse nervo motor que vai fazer com que tenha um movimento, ela fica mais paradinha e ao nascimento ela apresenta essas deformidades. Mas é causada pela mesma ação do vírus no neurônio, mas não no neurônio do cérebro, e sim no neurônio também da medula. E uma das características bem frequentes nesses pacientes é a presença de luxação do quadril, que é uma das coisas que a gente tem que prestar atenção, que pelo menos todos os meus pacientes com artrogriposes, a grande maioria apresenta com um dos sintomas da artrogripose, displasia do quadril ou luxação do quadril. Então, a partir daí a gente pode concluir, antes mesmo de falar dos exames anatomopatológicos, só pela clínica e pelo exame de imagem, que o Zika vírus ele tem realmente um tropismo com envolvimento do motoneurônio superior, que está no cérebro, e inferior, que está na medula, né? Outra coisa que a gente pode acontecer por essa mesma fisiopatologia é o comprometimento do diafragma. Então, para respirar, a gente precisa da musculatura intercostal e do diafragma. Se você tem um comprometimento do diafragma, você pode ter um comprometimento respiratório, e se for bilateral, provavelmente esse paciente termina na óbito logo no início da vida. Quando é unilateral, essa criança, dependendo do comprometimento, ela pode sobreviver, mas a gente vai ter que ficar de olho, porque tem que ter alguns cuidados em relação à parte respiratória, que são importantes para prevenir as complicações, principalmente pneumonia. Aqui foi o primeiro trabalho que foi publicado, anatomopatológico, mostrando exatamente aquilo que a gente já via na clínica, que é malformação, você vê um cérebro liso, sem circunvolução, e o comprometimento aqui, a célula que é comprometida principal é exatamente o neurônio, que principalmente onde a gente encontra calcificações nesses que estão na transição entre o córtex e a substância branca. Aqui é um trabalho agora maior, com 10 casos, mostrando grande parte desses pacientes que foram a óbito precoce, e aí a gente vê uma artrogripose grave, mostrando que eles foram a óbito precoce pela gravidade realmente do caso, tanto do ponto de vista cerebral como do ponto de vista de medula, e aí mostra realmente que existe um comprometimento do neurônio, do que está no cérebro e na medula. E os trabalhos de laboratório que a gente tem como reproduzir as células e avaliar as células desde a fase em que a célula é só progenitora, ou seja, aquela célula que vai migrar e vai formar o neurônio, até o neurônio maturo e o neurônio maduro. Então, o que a gente vê é que o Zika vírus ele tem a capacidade de infectar todas as células do sistema nervoso, porém, existe uma predileção maior pela célula que a gente chama de célula progenitora neuronal. É aquela célula que está ainda no comecinho, que ainda vai migrar para formar o cérebro. Então, por isso que existe uma interferência na formação. Porque a célula, o alvo principal do vírus é exatamente a célula progenitora neuronal. E já existem trabalhos, aqui é um trabalho que foi publicado de uma pesquisadora daqui de Recife, que é a doutora Patrícia Jungmann, e ela mostra que provavelmente a fisiopatologia, ou seja, o que leva à lesão na síndrome congênita do Zika vírus é uma indução à apoptose. Então o vírus vai direto lá no neurônio, ele vai interferir com a sinalização que faz com que a célula se mantenha viva, ele vai induzir a apoptose, que chama morte neuronal, então vai levar esse neurônio à morte.
Então, por isso que o neurônio é o principal alvo e é o que leva a todas essas alterações em relação à síndrome congênita do Zika vírus. E já teve uma publicação mostrando que é diferente o vírus lá daquela fase inicial de Uganda, né, que antes de 2010, né, que teve a epidemia lá na Micronésia em 2007, do vírus de 2013 para cá. Então, houve uma mutação no vírus e depois você avaliando a infecção do vírus, o vírus anterior a 2010 e o vírus atual, que tem essa mutação, o vírus anterior ele era capaz de causar uma malformação, mas muito pouco frequente, enquanto que o vírus atual ele é capaz de causar realmente de uma maneira bem mais intensa essas malformações cerebrais. E aí a gente entra no outro assunto, que é a hidrocefalia, que foi outra surpresa. Então, tivemos pacientes que após 3 meses de vida começaram a desenvolver aumento perencefálico, irritabilidade, ficar sonolento, ou seja, uma alteração neurológica com aumento do tamanho da cabeça em alguns, não em todos. E quando a gente fazia o exame de imagem, estava lá que é a criança no primeiro mês de vida, né? A gente vê tudo que é pretinho aqui é líquido, é o líquor, o cinza é o cérebro, né? Então, aqui a gente vê que tem um ventrículo grande, mas porque o cérebro está pequeno. Porque aí o líquido vai e ocupa espaço. Mas aí, de repente, a gente vê que praticamente desapareceu o cérebro, aumentou o líquido demais, e isso é hidrocefalia. E aí, depois que a gente indica a cirurgia, coloca a válvula para drenar, ou seja, para tirar o líquido que está em excesso aqui, e aí, através de uma derivação, leva isso lá para o abdômen, e a gente vê que começa a aparecer aqui o tecido cerebral, que estava praticamente colado aqui no crânio, pela quantidade de líquido muito grande. E isso piora o quadro neurológico, porque uma criança que vai aumentando isso vai tendo mais sofrimento ainda para esse cérebro que já é bem alterado, né? Que é outro paciente, a gente vê aqui no primeiro mês, e com 10 meses praticamente você quase não vê tecido cerebral, só líquido, e aqui depois da cirurgia, aí você já aparece aqui o tecido cerebral dele, né? Confirmando realmente o diagnóstico de hidrocefalia. Grande parte dos pacientes com hidrocefalia tinha alteração de fossa posterior, então quando a gente pegar um paciente que tenha malformação da fossa posterior, principalmente com características que a gente chama de Dandy-Walker, que é esse ventrículo se comunicando com a fossa posterior, isso é um alerta para vamos ficar de olho que pode ser que esse paciente faça hidrocefalia. Mas tem alguns pacientes que têm fossa posterior normal e que desenvolveram hidrocefalia, e até hoje a gente não entende muito bem essa fisiopatologia, né? Aqui a gente vê nitidamente a evolução, primeiro na primeira semana, primeiro mês e aqui com 1 ano. O crânio muda o formato, começa a ficar completamente redondo, começa a aumentar, afastar a sutura e praticamente a gente só vê líquido nesse tecido. E interessante que esse paciente ele não tinha sintoma nenhum, mas só por uma alteração importante a gente terminou definindo cirurgia e ele está bem, né? Então, por causa disso, hoje a gente faz um controle de exame de imagem em torno de 10 meses a 1 ano de idade, exatamente para tentar prevenir e fazer um tratamento precoce em relação a isso. Nessas avaliações que foi definido de fazer um follow-up em torno de 10 meses de vida, a gente viu que algumas crianças fizeram um quadro que sugeriam hidrocefalia, mas totalmente assintomáticos bem, e a gente decidiu só fazer o controle de imagem e mantiveram. Ou seja, não teve aquele aumento contínuo, não tinha sintoma, e tem muitos pacientes que tiveram essa evolução, mas estão estável também, sem indicação nenhuma cirúrgica. Isso é importante para não achar que todo aumento de ventrículo necessariamente tem indicação de cirurgia. Bom, a gente vai entrar agora mais rápido, são nas alterações que são extra-cerebral, na realidade. Então, além do cérebro, isso já desde a fase inicial a gente viu, isso ocorre em outras infecções congênitas que pode também ter acometimento ocular. Então, é importante a gente lembrar que para a visão a gente precisa do cérebro e precisa do olho. Então, muitas vezes tem pacientes que têm comprometimento visual não por lesão na retina, mas porque o comprometimento cerebral a criança não interpreta e aí tem essa alteração visual. Então, a alteração visual pode ser por problema cerebral e por problema no olho ou pela associação dos dois. Problemas no olho, na retina, isso ocorre em torno de 30% a 40% dos pacientes. Tem vários trabalhos, principalmente aqui do grupo da Fundação Altino Ventura, descrevendo em detalhes, e a característica principal é uma lesão branca, né? A gente vê que existe uma alteração de atrofia da célula, principalmente na região da mácula, que é diferente
pela exame oftalmológico, né? Isso é uma das coisas que eu já conversei muito com a doutora Eliana Ventura e a doutora Camila, que é diferente, por exemplo, do que a gente encontra na toxoplasmose e no citomegalovírus. E podem aparecer outras coisas, como, por exemplo, a alteração do nervo óptico também. Então, em relação à função visual, a gente tem que lembrar que pode ser olho, mas pode ser também cérebro, e o que a gente vê é que em torno de 50% dessa nossa casuística, que é mais grave, não tem interação, ou seja, tem um comprometimento da parte de interação visual muito grave. Já a parte auditiva, diferente do citomegalovírus, que é bem frequente, apenas 7% dos nossos pacientes apresentaram alteração auditiva nos exames e clínica. Isso não teve progressão. Então, a gente avaliou os pacientes na fase inicial e depois em torno de 2 anos de idade e não houve realmente progressão da lesão ou aparecimento de lesão nova em pacientes que eram normais ao nascimento. Isso é importante. O aparecimento de sinais patológicos depende da maturação do sistema nervoso central. Então, para a gente entender realmente todo o quadro clínico da síndrome congênita de Zika vírus ou de qualquer doença neurológica nova ou de doença neurológica, a gente precisa realmente acompanhar essa criança até a fase de alfabetização. Então, até uma criança que nasceu de uma mãe que teve Zika na gravidez, a gente tem que acompanhar até a alfabetização. Alfabetização bem, aí você dá alta e diz que está tudo direitinho. Em relação ao tratamento, o tratamento medicamentoso, o tratamento cirúrgico e o tratamento de reabilitação. Tem uma coisa que a gente chama de estimulação precoce, que eu vou falar um pouquinho lá na frente, mas quando a gente fala em tratamento, seja medicamentoso, seja de reabilitação, as principais complicações são a epilepsia e a necessidade de drogas antiepilépticas e cada vez mais ampla, porque tem pacientes que têm epilepsia refratária, e disfagia, que é aquela dificuldade de coordenar a deglutição e respiração, que leva a complicações respiratórias e o principal risco de morte nas crianças com quadro neurológico mais grave. E qual foi a maior dificuldade que a gente teve quando a gente pensou em tratar essas crianças? É o número de casos e o número de especialistas. São pacientes que têm um comprometimento global, que precisam muitas vezes do neurologista, do ortopedista, do gastropediatra, do pneumologista, e não são profissionais que trabalham na área de reabilitação que têm uma quantidade tão grande. Então esse eu acho que foi o maior desafio nosso nesses 3 anos aí que acompanho os pacientes da síndrome congênita de Zika vírus. Então é importante a gente falar que reabilitação não é cura. Então, a reabilitação é estimular o potencial que uma criança tem. Então, vai depender do investimento, mas vai depender também do potencial. Eu não tenho como estimular um potencial que não existe. Então, muito vai depender do quadro da criança e do grau de severidade de acometimento do cérebro, né? E óbvio que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar e nenhum paciente é igual ao outro, né? Então, normalmente a gente avalia o paciente, define objetivos, que vai depender muito do potencial. Depois o paciente vai chegar mais ou menos no quadro em que ele está definido pelo potencial dele, né? Então, tem crianças que, apesar de todo investimento, não vão chegar a sustentar o pescoço. Já tem crianças que vão andar. Quando ele chega naquele potencial que a gente vê do ponto de vista motor, que chegou no nível que ele está avaliado, baseado inclusive naquela classificação de níveis da paralisia cerebral, mas ele precisa de uma manutenção para o resto da vida, porque a criança que tem comprometimento motor, ela pode evoluir com deformidades. Então, se eu fico no meu braço na mesma posição durante muito tempo, ele pode deformar, e isso vai levar a dor, a dificuldade inclusive às vezes até de posicionamento da criança. Isso é baseado, o trabalho de reabilitação é baseado na plasticidade cerebral, que é a capacidade que a gente tem de aprender com a experiência. Então, o aprendizado requer experiência. Uma criança que não tem problema, o ambiente natural e a família é suficiente para dar essa aprendizagem. Então, o que é que eu vou aprender? Que isso aqui é um controle. Se eu pegar, olhar alguém me falar, eu vou entender. E essas conexões vão sendo feitas e a aprendizagem é adquirida. A partir do momento que uma criança tem uma dificuldade, eu tenho que intensificar mais essas informações e essa experiência para que eu consiga organizar melhor essas conexões e a partir daí vem uma ampliação desse aprendizado, né? Como eu falei, é uma equipe grande que precisa acompanhar essas crianças, né? Um grupo de especialistas grandes, e aí vai depender de cada quadro, e um grupo de terapia também grande, que vai da parte motora, respiratória, a parte de terapia ocupacional, fonoaudióloga, que é a parte de linguagem e de disfagia, além de psicologia aí numa fase lá na frente, depois dos 2 anos de idade, também a parte de pedagogia, inclusive inclusão dessa criança na escola, né? A gente tem que tomar muito cuidado com os riscos que podem evoluir para deformidades. Então, a criança que tem uma postura dessa,
se a gente não fizer alongamento e se não posicionar, vai chegar uma hora que isso se torna fixo. A mesma coisa desse pezinho, que não tem deformidade fixa, mas se fica muito tempo nessa posição. Então, por causa disso, a gente lança a mão de aparelhos que podem evitar essas deformidades, como órteses para o pezinho, né, que a gente chama aqui órtese suropodálica, para posicionamento da mão, óbvio que quando não estiver em função, para o quadril ou para a extensão do joelho. Então isso é extremamente importante porque as deformidades podem piorar o quadro. Outra coisa que é importante é o ortostatismo, então mesmo aquela criança que não tem condições de andar, a gente tem que tentar manter ela na postura de pé, porque é o que faz com que o osso trabalhe bem e que diminua o risco de osteoporose. Então a criança que não deambula, quando adulta, ela com certeza vai evoluir com osteopenia e osteoporose, e se a gente mantém essa criança em pé, mesmo com aparelho e com equipamentos, a gente vai diminuir esse risco de osteoporose, sem falar que o intestino também funciona melhor, que a gente sabe que constipação é um dos problemas dessas crianças. Em relação ao método de terapia, não existe um método específico. Normalmente, principalmente na parte motora, a gente usa muito Bobath, que é um método que trabalha exatamente com a neuroevolução, né? Vai avaliar a criança, ver o desenvolvimento e aí fazer um planejamento do desenvolvimento. Mas não existe método específico, não existe aparelho específico. A gente tem realmente que ter terapeutas experientes que tenham prática em trabalho com crianças com comprometimento neurológico, né? Para a gente estimular cada etapa desse desenvolvimento. E óbvio que existem vários também equipamentos que podem melhorar a qualidade de vida dessa criança no lazer. Às vezes a gente pensa só em terapia e não lembra que essa criança vai para a praia, essa criança vai para o parque. Então hoje a gente tem uma coisa que a gente chama de tecnologia assistiva, que é muito da área da terapia ocupacional, em que hoje tem equipamentos, aí eu botei só duas coisas bem simples, mas a gente tem equipamentos que podem realmente melhorar muito a qualidade de vida dessas crianças e às vezes função, né? Como o ambiente externo também é importante, né? A gente sabe que existem os direitos da criança que tem deficiência, do pai que carrega uma criança com deficiência, em ter uma estrutura para que ele possa se desenvolver melhor e a família também tenha uma qualidade de vida melhor. Então, o principal objetivo da reabilitação é estimular o potencial e prevenir as complicações. Em relação ao medicamento, a gente vai usar medicamentos, aí eu não vou entrar em detalhe, mas existem medicamentos que trabalham para reduzir a hipertonia e essa hiperestabilidade, remédios que deixam a criança um pouquinho mais calma e que diminuem a hipertonia, remédios para epilepsia, e a gente tem inúmeras drogas que podem ser usadas, a gente chama de DAI, que são drogas antiepilépticas, e alguns medicamentos que podem ser usados nas crianças que têm alteração gastrointestinal, então para o refluxo, para melhorar o esvaziamento gástrico, né? Isso aí óbvio que a gente tem, cada criança é um caso e o especialista que vai avaliar, né? Aí só falar de um dos tratamentos para hipertonia, que aí é local, então a gente tem medicamento, a gente tem sistêmico que a gente toma para poder causar, por exemplo, o relaxamento do músculo e essa criança poder se posicionar melhor, não sentir dor, mas a gente também tem uma droga que é localizada, então se uma criança aqui, ela não é toda durinha, ela tem só a mãozinha durinha, às vezes eu fazer uma medicação pela boca vai dar mais consequências e efeitos colaterais que às vezes são piores até do que o relaxamento que causa. Então quando você tem uma hipertonia localizada, aí o ideal é a gente usar a toxina botulínica, que eu trouxe aqui esse trabalho que mostra que abaixo dos 2 anos é seguro, pode ser usado, esse trabalho é excelente, que é do Dr. Pascoal, da Espanha, então que mostra inclusive como manipular ou trabalhar com toxina botulínica em crianças pequenas com paralisia cerebral, né? Aqui é só o mecanismo de ação, não vou entrar no detalhe do botox. E o tratamento cirúrgico, aí basicamente, óbvio, como qualquer criança, podem ter outras complicações, né? Mas o tratamento cirúrgico é principalmente a hidrocefalia, quando tem complicação, mas aí eu vou focar nas coisas mais frequentes, é a gastrotomia, né? Ou seja, a criança que tem uma disfagia grave, que não tem condições de comer pela boca, e quando a gente vai botar na balança o risco-benefício, o risco é muito maior do que o benefício, e as deformidades ortopédicas. E aí você pode ver uma criança que tem uma disfagia grave, paciente disfágico, ele pode, mesmo com a disfagia, fazer um trabalho de fono, ser bem controlado e ter uma alimentação por via oral. Ele tem uma alimentação mista, ou seja, ele tem uma via alternativa, mas ele tem condições de comer pela boca numa quantidade menor, e aquela criança que o risco é muito grande e ela precisa realmente de uma via exclusiva alternativa, sem contraindicada totalmente a alimentação pela boca, pelo risco de pneumonia. E aí a gente tem a maneira de fazer, você pode ter a sonda, né, que pode ser nasogástrica ou orogástrica, ou você tem, e aí a gastronomia mesmo, na realidade, onde você faz a cirurgia, a ideia é por via endoscópica, onde você coloca um tubozinho para poder o alimento ir direto para o estômago. É uma cirurgia bem simples.
As vacinas são importantes, crianças neurológicas, independente do Zika vírus, tem um programa especial que aí em cada região tem um CRIA, que os pacientes devem ser encaminhados para poder ser bem orientados, né? Então, são um conjunto de ações bem integrada entre uma equipe bem complexa para a gente poder realmente dar uma qualidade de vida, entender a doença inicialmente e dar uma qualidade de vida boa para esses pacientes. Obrigada.